boa impressão que recebeu a nossa vida. Meus queridos amados irmãos, quando a gente vai para um culto como o de hoje, tem um pregador de fora, geralmente os irmãos mais antigos já sabem que o pastor convidado vai falar em primeiro lugar. Vai começar falando do privilégio que é estar com os irmãos, né, para desses dias. Mas de fato, essa não é simplesmente uma palavra introdutória. Isso de fato representa, está no meu coração, um sentimento de gratidão ao Senhor pelo convite que a igreja me fez através do bloco. E desde o primeiro contato nós podemos já sentir o carinho dos irmãos e a bênção de Deus sobre a nossa vida. E já começou dizendo, olha, queremos que o irmão venha com a sua esposa. Eu fiquei feliz porque a companheira que Deus me deu, Dora, na verdade é uma companheira ministerial, não é apenas a esposa do pastor. Ela tem também um chamado do Senhor, tanto assim que foi missionária durante alguns anos, no início do seu ministério, na cidade de Camusim, plantou ali uma igreja. E desde que nos casamos, há 25 anos atrás, quando moramos este ano, bodas de prata, tenho o privilégio de tê-la ao meu lado, e ela dirige um ministério extremamente importante na nossa igreja, que é o Ministério Infantil. Deus tem abençoado muito o trabalho das crianças de nossa igreja. Eu agradeço ao Senhor porque Ele nos permitiu estarmos aqui juntos nesses dias. Ela tem trabalhado muito e eu disse para ela, agora lá você vai descansar. A gente ficou breve, fique lá descansando um pouquinho. Então, pastor, nós vimos isso com a providência de Deus. E já podemos sentir o carinho que nós temos do mesmo. Para mim é muito bom estar aqui, porque também posso rever companhias, já conhecemos uma companhia de longa data, tem sido um servo do Senhor para nós, uma inspiração, além de rever o pastor Doro também. Eu queria aproveitar esse momento inicial para reforçar o convite que estamos fazendo a partir desta conversa com o pastor Doro essa semana. No próximo domingo, nós queremos trocar ideias com os irmãos sobre pequenos grupos. Nós estamos sabendo que os irmãos estão aqui num momento de implantação e de fortalecimento dos pequenos grupos. E a gente gostaria de trocar algumas figurinhas com os irmãos, conversarmos, falar um pouquinho da nossa experiência, ouvir o que os irmãos têm feito também, porque nos dias de hoje é muito importante que possamos saber como Deus tem agido em diferentes lugares, e assim aprendermos um pouco mais e alargarmos os nossos horizontes. Então, a minha expectativa é que este encontro possa representar uma bênção mútua para os irmãos aqui e para mim também, por extensão, a primeira igreja batista de Fortaleza. Nossa igreja envia um abraço para essa igreja humana e falar para uma igreja de 113 anos é um grande desafio. É mais do que o dom da idade, né? Então nós temos aqui certamente muitas histórias da ação de Deus ao longo do tempo. Eu fico pensando quantas vidas foram transformadas a partir do ministério dessa igreja. Quando o reino de Deus expandiu aqui nesse estado, a partir daquilo que foi decidido em assembleias aqui, em reuniões, em projetos que Deus colocou no coração da liderança dessa igreja. Quantas famílias foram restauradas? Quantas pessoas fizeram novos propósitos, uma caminhada com Deus ao longo de mais de um século, a partir do ministério dessa igreja. Realmente não dá para a gente avaliar isso completamente. Só a eternidade pode revelar o impacto do ministério desta igreja, desta comunidade. E o meu desejo nesses 3 dias aqui é dar alguma contribuição, falar de verdades da palavra de Deus que são extremamente preciosas ao meu coração. Sabe, os irmãos da nossa igreja, do grupo, está orando por esse tempo aqui. E o meu desejo é que Deus, de fato, use as nossas vidas para uma bênção. Nós vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 10. Vamos os irmãos a ficarem de pé para que possamos expressar a nossa reverência à palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 10.
Diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não comereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estava luz, puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porém as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Querido Pai do céu, nós acabamos de ver a tua palavra e rogamos que o teu Santo Espírito ministre ao coração de cada de nós nesta noite. Possamos sair daqui com uma perspectiva mais ampla dos teus propósitos para as nossas vidas e como podemos aprofundar o nosso relacionamento contigo. Que o Senhor possa usar a minha vida, Pai do céu, para falar ao teu povo aqui reunido nesta oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha assim. Perguntas. Quantos tipos diferentes de perguntas existem? Existem aquelas perguntas que as crianças às vezes fazem, né? Uma criança chegou para sua mãe, seu pai, e perguntou assim: pai, mãe, de onde é que eu vim? E aí eles ficaram assim, tão constrangidos, era uma criança pequena, e foram dar uma explicação de como é que uma criança chega ao mundo. E o menino ficou olhando assim para o pai, para a mãe, meio que sem entender, dizendo: mas por que o meu colega lá na escola, o Joãozinho, que chegou agora, ele disse que ele veio do Rio de Janeiro. Então, esse pai tinha entendido a pergunta completamente diferente, né? Quem aqui não se lembra de uma pergunta difícil que o seu pai, que o seu filho já fez? Das perguntas mais difíceis que meus filhos já fizeram, meu filho do meio, André, um dia chegou para mim e perguntou: papai, Deus pode tudo? Pode, meu filho, mas pode tudo mesmo, claro. Então por que ele não mata o diabo? A pessoa, eu até hoje não consegui responder essa pergunta. A grande questão é que na nossa vida nós vamos encontrar muitas perguntas ao nosso redor. Existe aquela pessoa, por exemplo, que gosta de fazer aquela pergunta insinuadora. Já ouviu aquela pergunta do fofoqueiro? Você viu fulano? Aquela mulher com aquele camarada, será que eles estão tendo algum caso? Será que aquele menino ali, será que ele não é gay? Pergunta de fofoqueiro essa, né? Já levantando assim uma dúvida, já levantando uma questão. Existe a pergunta dos investigadores policiais, a pergunta do advogado no plenário, ali no fórum, tentando tirar das pessoas que estão ali alguma verdade para defender ou acusar uma determinada pessoa que está sendo acusada. E existem aquelas perguntas que podem definir, por assim dizer, o curso de toda uma vida. Quem é que não se lembra dessa pergunta? Os que são casados: você quer namorar comigo? Você quer casar comigo? Mas existem perguntas também que são desoladoras. Aquela pergunta quando a pessoa está ali de lágrimas nos olhos e diz: você não me ama mais? Você vai mesmo sair de casa? Existem também, meus irmãos, as perguntas indiscretas.
Que tipo de pergunta você já ouviu ou já fez? Eu perguntei para uma pessoa que trabalha lá na igreja, uma jovem que trabalha lá na igreja, quando eu estava preparando esse sermão, qual é a pergunta que você acha mais indiscreta? Ela disse, quando pergunta a idade. Eu acho que ela não está sozinha, né? Temos uma senhora lá na igreja que eu suponho que ela já tem quase 100 anos, mas não tem quem arranque a idade dela de jeito nenhum. Nós não temos essa informação do rótulo da igreja. E ela disse, vocês só vão saber quantos anos eu tenho. Durinha, bem forte, né? Quando eu morrer. E essa é a maior dúvida que nós temos na nossa vida. Quantos anos tem essa irmã? Esse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele traz algumas perguntas. Na verdade, todo o capítulo 3 de Gênesis e o capítulo 4 trazem perguntas que eu chamaria de perguntas incômodas. Como vocês percebem, existem muitas perguntas. Agora, este texto traz perguntas incômodas. Uma pergunta feita por Satanás, perguntas feitas por Deus e perguntas feitas pelos próprios personagens. Eu não vou falar sobre todas essas perguntas. Capítulo 3 e 4 temos 11 perguntas. Eu quero destacar nesta noite 2 perguntas que esse texto que nós temos agora traz. E amanhã eu vou falar sobre mais 3 perguntas. As perguntas do capítulo 4 a gente deixa para uma outra oportunidade de voltar aqui, viu? Conta a pergunta do capítulo 4. Muito bem. O que nós encontramos aí? Que perguntas nos incomodam que nós lemos aí? A primeira pergunta está logo no versículo 1. Nós temos aqui no multimídia, vamos ler juntos? Foi assim que Deus disse: não comerei de nenhuma árvore do jardim. Quem fez essa pergunta? Satanás. Não, essa foi Satanás, né? Esta pergunta, meus irmãos, ela é uma pergunta extremamente capciosa. Qual o significado dessa pergunta? Esta pergunta é um questionamento diabólico sobre o caráter e o poder de Deus. O objetivo desta pergunta é destruir a nossa felicidade. Você já parou para pensar como aquele primeiro casal tinha tudo para viver uma vida de completa felicidade? Às vezes a gente não para pensar e avaliar tudo isso. Eu penso que eles estavam ali naqueles primeiros anos, antes da entrada do pecado no mundo, ou desse, nós não sabemos exatamente quanto tempo. Eles estavam em uma lua de mel permanente. Eles tinham uma completa intimidade física, emocional, espiritual. Eles não tinham nenhuma preocupação com a dieta, nenhuma preocupação com o colesterol. Você consegue imaginar Adão e Eva gordos? Nunca vi nenhum desenho do casal gordo. Pelo contrário, parece ali, né, um casal modelo. Na verdade, eles não tinham nem que se preocupar, se comparar com ninguém. Eles tinham uma dieta de primeira qualidade, eles não tinham que se preocupar com receita médica, não tinham preocupações financeiras, se o dinheiro vai dar até o final do mês, não tinham nenhuma malícia, não tinham nenhuma preocupação. Será que eu vou ferir o meu cônjuge se eu falar isso ou aquilo? Eles tinham uma completa satisfação naquilo que faziam. E será que eles ficavam ali durante todo o dia tomando banho nos pisões de ouro, Tigre e Eufrates? Não. A Bíblia diz que Deus deu para eles responsabilidades, e eles trabalhavam dando nome às coisas, um trabalho criativo, um trabalho que trazia uma grande realização. Então eles tinham tranquilidade financeira, eles tinham saúde, eles tinham um casamento harmonioso, tinham um relacionamento com Deus. E aí entra Satanás em cena e faz essa pergunta: é verdade que vocês não podem comer nenhuma árvore, o fruto de nenhuma árvore do jardim? Na verdade, eles podiam comer de todas praticamente. Deus deu muitas opções, mas ele foi exatamente naquele ponto, uma insinuação. É como se ele dissesse assim: existem tantas coisas boas ao redor de vocês, mas Deus está proibindo. Deus não é tão bom quanto vocês estão imaginando. E a sequência da conversa de Satanás com o primeiro casal torna explícita esta acusação. Olha, vocês acham que estão com tudo?
mas Deus quer manter vocês numa posição inferior. Deus está limitando as suas realizações, Deus está limitando os seus desejos. Por que você vai se contentar com essa vida que você tem? Busque mais. Vocês ainda não alcançaram a felicidade plena que vocês poderiam alcançar. Este tipo de questionamento de agora, continua acontecendo até os nossos dias. Havia apenas uma única restrição, mas Satanás apontou exatamente isso. Às vezes a gente, quando olha o mundo da nossa volta, a gente fica pensando, tentando pensar, há tantas coisas que eu não posso fazer, há tantas coisas que são proibidas, mas se você analisar bem, é exatamente o contrário. Há muitas coisas que nós podemos realizar, que são fonte de satisfação e fonte de prazer, que Deus colocou, é porque às vezes a gente se foca naquilo que não tem, e não naquilo que Deus já nos tem dado. Além disso, os questionamentos diabólicos acerca de Deus e dos seus propósitos, eles aparecem por outros viés. Por exemplo, no ambiente acadêmico, quantas vezes os alunos se deparam com professores que lançam dúvidas sobre o caráter de Deus. Existe tanto sofrimento no mundo, existem tantas limitações, como é que pode existir um Deus de amor num mundo com tantos problemas? Existe aqueles que dizem, não, você como cristão, você como crente, você é muito limitado, você vai ser realmente feliz quando você comer um fruto proibido, ou seja, experimente de obedecer a Deus, pelo menos um pouquinho, que você vai encontrar uma satisfação, uma felicidade que você nem sonha. Você acha que você é feliz morando nessa casa, nesse apartamento, com esse carro? Meu amigo, se vem um pouco mais, a felicidade está um pouco adiante, ali na próxima curva. Logo depois você vai encontrar a felicidade. Sabe qual é o problema? O problema do primeiro casal que a gente continua vendo até hoje, já ouviu aquela frase? Eles eram felizes e não sabiam. Muitas vezes acontece isso. O cristão, mesmo sendo cristão, muitas vezes ele não valoriza aquilo que Deus já tem dado para ele. Ele de repente fica flertando com aquilo que Deus não planejou para ele. E aí ele perde até aquilo que Deus tem lhe dado de bom. A tentação é exatamente isso. Ela traz um incômodo, não aquele incômodo saudável que leva a pessoa a um desenvolvimento natural, um desenvolvimento lícito, mas um incômodo perigoso que leva a pessoa a duvidar do caráter de Deus, a questionar se aquilo que Deus estabeleceu como certo e errado é certo e errado mesmo. Eva conhecia a ordem de Deus, embora talvez ela não tenha prestado muita atenção, porque quando ela foi explicar o que Deus tinha dado, ela acrescentou mais alguma coisa, né? O texto não diz, não tocareis, o texto diz, não vai comer. Claro que se ele não tocasse, dificilmente ia comer, né? Mas ela já acrescentou por conta dela que alguma coisa. Ela não estava conhecendo completamente o que Deus tinha dito. Mas o pior disso, conhecendo um pouco do que Deus havia dito, da proibição que Deus havia determinado, podemos afirmar que mesmo conhecendo um pouco, ela não conhecia o caráter de Deus. Ela não conhecia o caráter amoroso de Deus. E por isso não valorizou a felicidade que já desfrutava e não celebrou os limites impostos por Deus para a sua vida. Depois que o primeiro casal pegou, muito pouco tempo depois, eles começaram a perceber que a decisão tinha sido equivocada. Eles começaram a ver a realidade de uma outra maneira. Eles começaram até a se ver de uma outra maneira. Eles experimentaram sentimentos que eles desconheciam completamente, de vergonha, de medo e de culpa. Mas isso era só o começo. Como é que você tem lidado com isso na sua vida? Você tem sentido em algum momento que você não tem estado satisfeito com aquilo que Deus já lhe tem dado e
com aquilo que Deus lhe promete dar, tanto aqui quanto na eternidade. Porque a tentação sempre envolve isso. Desejar algo que não é isso, desejar além daquilo que Deus já determinou para uma vida plena. Não vale a pena ouvir as insinuações do diabo. A segunda pergunta que nós encontramos no capítulo 3 é uma pergunta feita por Deus. Vamos ler juntos? Gênesis 3:9. Adão, onde estás? Imagine então esta cena. Deus chega lá no jardim, como sempre fazia no final do dia, e diz: Adão, Adão. Quando ele ouvia aquela voz, até aquele dia, ele ficava feliz, porque ele teria um momento ainda de maior intimidade com Deus. A presença de Deus trazia alegria ao seu coração, mas agora o sentimento tinha mudado completamente. E o que essa pergunta significa, meus irmãos? Antes de responder a pergunta, vai deixar aqui um detalhe importante. É importante percebermos como Deus trata o ser humano. Deus poderia perfeitamente, sendo que ele é, ter uma postura de um ditador, dizer: você errou, você desobedeceu, agora já veio o castigo. E os castigos começaram a acontecer sem que o primeiro casal inteiro entendesse o que estivesse acontecendo. Mas não foi assim que Deus fez. Deus chamou para uma conversa, Deus chamou para um diálogo, Deus chamou para um momento de reflexão. Por quê? Porque Deus é o Pai amoroso. Não é aquele pai que chega e disciplina o filho sem avisar, sem explicar. O filho fez uma coisa errada, o pai já chega descendo o sarrafo. Não. Deus chega para eles e vai naquele lugar onde eles costumavam se encontrar. Só que eles não estavam lá. Isso mostra claramente que Deus está sempre nos procurando, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, Ele vem ao nosso encontro. E aí Deus pergunta: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Será que Deus não sabia onde eles tinham se escondido? Será que Deus tinha alguma dúvida sobre onde eles estavam, atrás de qual arbusto eles se encontravam? Claro que não. É diferente da gente. Todo mundo que é pai aqui e que teve um filho, ou mais um que é aquele filho danado, já deve ter passado aquele susto de estar em um determinado lugar, um shopping, uma praia, seja lá onde for, às vezes até dentro de casa, de repente esse filho some. Já aconteceu comigo várias vezes, especialmente com o nosso filho caçula, que é muito danado, né? Ele era bem pequenininho, uma vez, de repente, ele deu ouvido, portão da casa, sem que ele conseguiu abrir e sair, foi para a rua, e a gente ficou desesperado, dá para cá, dá para lá, até que finalmente veio o senhor, trazendo ele assim, puxando o carrinho, né, o velocípede, vindo ali, estava andando sozinho no meio da rua. Essa experiência é muito comum, vários pais já passaram esse susto. E a gente fica perguntando: onde é que está o menino? Onde é que ele está? A gente fica preocupado. Deus não teve esse tipo de preocupação, porque Deus sabia o tempo todo aonde estava o primeiro casal, aonde estava aquela criação que ele fez com tanto esmero, Adão e Eva. Mas Deus pergunta: aonde é que você está? Esta pergunta significa exatamente isso. Deus quer que você identifique aonde você está em relação a Ele. É como se Deus dissesse para o primeiro casal assim: eu estou aqui, meu filho. E você? A nossa comunhão foi quebrada. Aonde está você em relação a mim? Por que você não está aqui no nosso ponto de encontro habitual? Por que você está se escondendo de mim? Meu irmão, pare e reflita. Se Deus se colocasse assim diante de você nesta hora, você pudesse ouvir a voz dele claramente, e ele perguntasse: aonde você está em relação? Como é que está o nosso relacionamento? Há muitos cristãos que às vezes se perguntam: se eu estiver numa festa, em um ambiente não cristão, será que Deus vai estar comigo ali? Se eu trabalhar num ambiente onde as pessoas não estão fazendo algo que agrade a Deus,
Será que Deus vai me abandonar? No passado havia essa ideia de poder muito forte na cabeça dos crentes. Se dizia o seguinte: olha, no cinema Deus não entra, no teatro então não passa nem no toque. No passado havia essa ideia. Eu me lembro muito bem que quando eu era criança, você já estava começando a mudar. Quando eu era criança, bem criança mesmo, os crentes não iam no cinema. Mas de repente isso foi mudando um pouco. E aí eu me lembro que eu convenci o meu pai de que não tinha problema em isso, eu queria ver um filme. Sabe qual era o filme mais antigo que eu tinha que saber? O Tubarão. E aí eu cheguei para o meu pai e disse: papai, estou querendo ver um filme. É um filme científico. E para minha surpresa ele deixou eu ver o filme. Mas por conta de tudo aquilo que estava no meu coração, quando eu entrei no cinema e comecei a sentir assim, se tivesse um ambiente completamente inadequado para um crente, será que Deus está aqui comigo e tal? Depois, graças a Deus, eu fui amadurecendo e percebi que era possível estar ali, que Deus estava ali comigo, porque a questão não é onde você está, a questão é como você está. Você pode às vezes estar num ambiente adverso, mas estar em sintonia com Deus depende do seu propósito. O que você está fazendo? A vida de Jesus, a postura de Jesus nos ensina acerca disso. Então, quando nós estamos falando aqui de um lugar de comunhão com Deus, nós não estamos falando de um lugar físico. Uma pessoa pode estar aqui dentro do templo, mas o seu coração, a sua mente, os seus propósitos estão em outros lugares completamente diferentes. Então nós temos que parar de sempre avaliar onde está o meu coração em relação a Deus. Quando Deus faz aquela pergunta para Adão, ele reconhece o que Deus está falando. Quando o Senhor chega para Adão e diz em linguagem popular: Adão, cadê você? Ele não diz: Senhor, eu estou aqui atrás dessa árvore, estou aqui, Deus. Não, ele não diz. Ele fala dos seus sentimentos. Ele fala que ao ouvir a voz de Deus, ele experimentou o quê? Medo. Ele experimentou vergonha. Então, Adão conseguiu captar o que Deus queria dizer para ele. Não era a localização física de Adão que importava naquele momento. O que importava era como está o nosso relacionamento. Adão, perdemos a intimidade. O que está acontecendo? Esta, meus irmãos, é uma pergunta que de fato nos incomoda. Quando nós estamos longe de Deus, quando nós não obedecemos ao Senhor, quando nós não confessamos ainda o nosso pecado ao Senhor, quando nós estamos colhendo os frutos de nossa desobediência e percebemos que perdemos a sintonia com Deus, muitas vezes, ao invés de procurarmos logo o Senhor, nós nos afastamos. Pastor Dalton, pastor já tão experiente, sabe que isso é verdade. Às vezes, quando o filho do Senhor, ovelha, está numa vida dura, está numa situação difícil, muitas vezes ele vai se afastando. Às vezes ele não quer conversar com o pastor, porque naquele momento parece que o pastor representa a figura de Deus, ele foge o quanto antes, porque ele não quer ser confrontado. Mas Deus está sempre indo ao nosso encontro. E a gente não precisa ficar preso na vergonha, no medo, porque ainda que ele venha exercer um determinado juízo sobre a nossa vida, o propósito dele é restaurar, é restabelecer a comunhão conosco. Aonde você está em relação a Deus? Nesta semana, nesses dias, nós estamos aqui comemorando 113 anos de existência desta igreja. E talvez a pergunta mais importante que nós possamos fazer, a pergunta primeira a ser feita é: como cada um de nós aqui, membro, participante da primeira igreja batista de Manaus, como cada um de nós de verdade está em relação a Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Se a sua resposta se parece com a do primeiro casal, saiba que eles não tiveram naquele momento a opção que nós temos hoje. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós adquirimos
a consciência de que, por meio dele, uma vez que confessemos os nossos pecados, nós nos tornamos plenamente livres. Por meio de Cristo, nós podemos chegar confiantemente ao trono da graça que Ele vai nos oferecer misericórdia completa, socorro em tempo oportuno. As perguntas e as insinuações do diabo têm desviado o irmão do caminho da obediência. Não permita que essas perguntas do inimigo acerca de Deus, do caráter de Deus, lhe tirem rumo. Não permita que essas perguntas levem você a duvidar de Deus, a duvidar da palavra de Deus. E como consequência disso, tomar decisões erradas. E como consequência dessas decisões erradas, se afastar da comunhão de Deus, perder a comunhão com Deus. A outra pergunta que precisamos considerar é exatamente essa. Pergunta de Deus: como você está em relação a mim? Esta é uma pergunta que nós temos que parar para ouvir permanentemente, porque o diabo está por perto, muitas vezes disfarçadamente ele está lançando dúvidas no nosso coração acerca do amor de Deus e do interesse de Deus em estar ao nosso lado. A minha oração é que eu e você, com o passar dos anos, estejamos cada vez mais perto do Senhor. Que eu e você possamos valorizar aquilo que Deus já nos tem dado. Que não fiquemos flertando com aquelas propostas tentadoras ou questionamentos sobre o caráter de Deus. Que cada um de nós esteja tão perto de Deus que esta pergunta não nos perturbe. Aonde você está em relação a Deus? Tão perto que, se alguém indagar, você possa responder: eu estou aqui, dentro dele, e tenho a consciência que ele está também junto de mim. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos. Pai do céu, eu creio que não existe nada mais precioso para a nossa vida do que a intimidade com o Senhor. E é isso que eu quero pedir, Pai, na minha vida e para a vida dos nossos irmãos que aqui estão. Que cada um de nós possa valorizar esta comunhão contigo. E que possamos perceber, Pai, que muitas vezes o inimigo se interpõe e o desejo maior dele é exatamente quebrar esta intimidade com o Senhor. Ajuda-nos a valorizar aquilo que o Senhor já nos tem dado. Ajuda-nos a valorizar a Tua presença. Ajuda-nos a discernir as ciladas do inimigo, que tem como alvo nos tirar do foco e trazer tristeza e dor ao nosso coração. Eu te peço, Senhor, que cada um de nós, ao voltar para casa nesta noite, possa buscar o Senhor com todo o coração. Não apenas nesta noite, mas a cada dia de nossas vidas. Que possamos identificar aquelas situações que nós criamos, que se colocam como uma barreira para o relacionamento com o Senhor. Que ao ouvirmos a Tua voz, venhamos experimentar em mim, porque estamos em comunhão com o Senhor. E que quando falharmos, quando errarmos, que possamos nos arrepender, porque sabemos que o Senhor está sempre pronto, por meio do Teu Filho, a nos acolher no Teu colo. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.